Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e nós vamos continuar aqui naquele título que nós estávamos, que é Vida Espírita, Espíritos Errantes e Mundos Transitórios. Na verdade, agora nós vamos aqui só para a parte de percepções, vidas errantes e percepções e sensações e sofrimentos dos espíritos, tá? Que é daquele título principal, Vida Espírita. Então, aqui nós continuamos na questão número 237, tá? 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física. Ele ainda sente coisas, né? Ele está perguntando de quando era vivo, de quando estava lá na carne. E o Espírito da Verdade diz assim, sim, e outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Então viram aqui o que ele fala das percepções, e eu sempre comento isso em certos casos de desencarnação, que quando nós desencarnamos a nossa percepção se amplia. Até uma vez eu acho que eu comentei isso nos casos de suicídio, né? Que o suicídio ele tem um sofrimento, por exemplo, 10, né? E quando ele realiza o suicídio, ele vai para o plano espiritual achando que tudo aquilo vai se apagar. E aquele sofrimento que era 10 vira 100, porque a percepção dele aumenta, dos sentimentos, né, do que ele percebe à sua volta, tá? Então viram aqui que ele diz que não só tem aquilo que ele possuía no corpo, como se amplia, aparecem novas percepções. Na 238, ele faz a seguinte pergunta: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos? Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Ou seja, quem está no plano espiritual sabe tudo, né? E olha aqui o que ele explica. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então, olha só, ele explica aqui que não sabe tudo, mas quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabe, tá? Se são superiores, sabem muito, e esse muito não quer dizer tudo, tá? Então, quando às vezes nós falamos com o mentor espiritual, ele está num nível espiritual maior, nos dá a impressão que ele sabe tudo, mas ele também não sabe, tá? Então, realmente, tudo depende da nossa elevação espiritual, e quem sabe tudo é Deus, né, gente? Questão número 239. Os espíritos conhecem o princípio de todas as coisas? E ele diz o seguinte: conhecem segundo a sua elevação e a sua natureza. Os espíritos inferiores a esse respeito não sabem mais que os homens, tá? Então ele explica aqui, ó, que eles conhecem segundo a natureza e elevação, tá? Segundo a sua elevação e a sua pureza. Tá? Então é muito simples o que ele está explicando. Questão número 240. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Olha só que questão interessante. Não. E é por isso que não nos compreendeis sempre quando se trata de fixar datas e épocas. E ele aqui, Kardec faz um adendo aqui, uma explicação dele. Os espíritos vivem fora do tempo tal qual o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Tá? Então ele explicou que no plano espiritual não se tem a percepção de tempo quando nós temos, e nós sabemos que o nosso tempo é totalmente relativo à esfera, o planetinha que nós vivemos, né? Porque nosso planetinha ele dá um girinho, conta 24 horas, então para nós é um dia, né? São 24 horas, um dia. Só que ele dá 365 girinhos rodando em volta do Sol, que aí forma um ano. Mas veja bem, se nós afastarmos a órbita um pouco como outros planetas, já são distâncias diferentes. Os anos seriam mais compridos, né? Se o planeta é maior, o dia é mais longo. Então vocês viram como isso tudo é relativo? O referencial nosso é um referencial que só funciona no nosso planeta.
Né? Então não adianta a gente achar assim que nós estamos no ano 2020. O ano 2020 para nós aqui, né? Para nós na Terra, porque nem os chineses estão em 2020, já estão muito mais adiantados, tá? Então, questão número 241. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? E ele responde o seguinte: do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego, os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas ainda uma vez, isso depende de sua elevação. Então ele sempre bate nessa tecla, que os espíritos mais elevados têm mais visão do plano espiritual, têm mais condições de analisar e perceber o plano espiritual. Quanto menos elevado, mais dificuldade, tá? Questão número 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado? E ele diz o seguinte: o passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagam para a tua memória, mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Então viram como ele explica aqui que no caso do passado para eles não têm a mesma forma de compreensão que nós, porque para eles o passado vira presente quando nós pensamos, quando nós lembramos. E não é assim que acontece em certos momentos quando a gente fica pensativo, lembrando do passado. E às vezes esses momentos são tão ricos que a nossa mente se transporta para aquele local, para aquele dia, para aquela hora. A gente revê as pessoas, a gente ouve o que estão falando, a gente sente o cheiro do lugar, das pessoas. Isso muitas vezes são episódios de clarividência que as pessoas estão tendo, mas aí elas dizem assim: era uma lembrança, né? Só que uma lembrança tão completa. Questão número 243. Os espíritos conhecem o futuro. Isso depende ainda de sua perfeição. Olha, como sempre ele bate nessa tecla da perfeição, né? Da elevação. Frequentemente, eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando veem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente, à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange, de um golpe de vista, suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é necessário que esteja integrada nele depois de muitas existências. Tá? Então viram aqui como o espírito tem diversas capacidades, mas que ele precisa de elevação para isso? Aí Kardec faz uma pergunta anexa. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta, têm o conhecimento completo do futuro? E ele responde o seguinte: completo não é a palavra, porque só Deus é soberano, Senhor, e ninguém pode igualar. Então, às vezes, quando alguém diz assim: olha, previram o futuro para mim, vai acontecer exatamente isso, Deus é soberano, Senhor, e ninguém pode igualar, né? Só Deus sabe, então. Então, algumas coisas os espíritos podem até entreverem, né? Eles podem até perceberem alguma coisa do futuro, mas exatamente, e até porque o nosso futuro não é fixo, não é uma coisa escrita numa tábua, né? Ele se modifica de acordo com as necessidades das nossas provas, expiações, experiências. Então, meus amigos, vamos dar uma paradinha aqui na questão 243. No próximo estudo nós continuamos na questão 244, que ele pergunta o seguinte: os espíritos veem a Deus? Olha que interessante. Mas isso vai ser no próximo estudo de O Livro dos Espíritos. Até lá!